o período inteiro para a gente completar. Vamos lá, pessoal, começar nosso trabalho aqui. Já estamos gravando, tá? Sejam bem-vindos à última aula, né, desse semestre para esta disciplina. Deixa eu ver aqui. E vamos apresentar o... Cadê o slide? Está aqui. Vocês estão vendo o slide, pessoal? Sim ou não? Sim, professor, estamos vendo. Coisa boa, tá? Eu confesso a vocês que essa disciplina vai fazer falta. Eu gostei muito dela, sabe? Eu gosto muito dela. Tá? Assim, nos deixa bem instruído de muitas questões que nós não sabemos e ela está com atualização, né? Tem que estar atualizada, claro. Então, nós vamos encerrar hoje, né, falando um pouco sobre rescisão indireta, tá? E a justa causa, né, a resolução contratual, tá bom? Vamos só entender aqui algumas questões. Como eu falei, nós vamos tratar, desbruçar um pouco, entender algumas questões sobre essa dispensa indireta, também conhecida também como rescisão indireta, né? Nós comentamos na aula passada, não sei nem se vocês lembram. Ela se configura na hipótese em que o empregador, tá certo? Né? Em que o empregador comete falta grave a ponto de se tornar insustentável a relação de emprego, né? Então, nesse momento, o empregador está lá massacrando o empregado e fica insustentável trabalhar dessa forma. E aí cabe, sim, uma rescisão indireta, tá certo? A rescisão ou despedida, né, é denominada indireta porque a falta grave cometida pelo empregador gera para o empregado direito de rescindir o contrato. Certo? Então, não é só o empregador que tem esse direito de demitir e a demitir do jeito que quiser. Nós, como empregados, também podemos fazer uma rescisão indireta, certo? Do contrato, indiretamente, né? Por culpa da empresa, sendo devida todas as verbas rescisórias, certo? Deixa eu entrar aqui, tem gente querendo entrar. Alisson. Então, sendo devida todas as verbas rescisórias, como se eu fosse demitido, né? Normalmente. E isso, lembrando, né? Sem justa causa, tá? Mas se for uma rescisão indireta, funciona. Então, vamos ter o saldo do salário, o aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º salário vencido e proporcional, saque do FGTS depositado, multa de 40% e acesso ao seguro-desemprego. Então, veja que nenhum direito foi aqui, né, retirado porque eu, como empregado, decidi, né, fazer uma rescisão indireta, certo? Mas isso não é tão fácil assim, tá bom? A gente está vendo que temos todos esses direitos, mas também não é tão fácil assim, certo? Não se pode esquecer que é o empregador quem exerce a direção da empresa. E, diante disso, a única possibilidade de o trabalhador comprovar falta grave de seu patrão e, consequentemente, a rescisão indireta é por meio de ajuizamento de uma ação. Olha para isso aqui. Eu tenho que entrar com uma ação trabalhista para provar, certo? Na qual o juiz irá, né, verificar, certo? No caso concreto, se o empregador cometeu falta grave a ponto de se tornar insustentável o contrato de trabalho, né, para o empregado, certo? Mas aí eu digo a vocês o seguinte, né, professor, sempre tem que entrar, tá bom? Sempre vai ter que entrar na justiça para ter meus direitos quando eu faço uma rescisão indireta? Olha, pessoal, em tese, em síntese, sim, né? Porque olha como é que acontece aqui. O trabalhador entrega uma carta ao departamento pessoal ou ao próprio chefe,
comunicando a sua rescisão indireta do contrato por culpa da empresa, né? E ele vai lá e discrimina. Por isso, com fundamento em uma das hipóteses previstas na CLT, requerendo ainda os pagamentos de todas as verbas decisórias. Certo? Cadê? Verbas decisórias, certo? Na prática, aí eu pergunto para vocês, quando eu entrego isso para o patrão, será que o patrão vai aceitar essa situação? Será que ele vai dizer, não, beleza, né? Eu não estou fazendo minha parte, então você vai ser demitido com todos os seus recursos, né, disponíveis. Será que funciona assim, pessoal? Será que a empresa ela reconhece as suas faltas? Muito difícil, viu? Eu acho que é impossível. Tem que ser um cara muito honesto e dizer, não, realmente eu reconheço, eu vejo que eu estou errado, tal, tal, tal. É muito difícil, né? Então, por ser tão difícil essa situação, tá bom? Vai ser necessário ir para uma decisão, né, judicial. Opa, né? Deixa eu colocar aqui de novo o marca-texto. Então, parece que a gente vai ter que ter alternativa, né? Não perder impostos, estará empregado alternativa de juizar, né, uma ação trabalhista. Então, o empregador não vai aceitar. Então, eu vou lá chegar com a carta para ele, só para formalizar, e ele vai dizer, bicho, eu não aceito um negócio desse, eu não estou fazendo isso. É muito raro a empresa aceitar essa situação. Então, quando ele não aceita, eu vou ter que me ajuizar, ou seja, tem que entrar com ação trabalhista, tá bom? Reclamando meus direitos para que ele cumpra com seus deveres, tá certo? E me afastar das atividades laborais. Então, aqui nós vamos ler, tá bom? Algumas situações em que, né, nos dá direito à rescisão indireta, tá bom, pessoal? Vamos ver aqui, ó. Vamos conhecer agora as hipóteses. Hipóteses, tá? Que configuram a justa causa empresarial. Então, vamos lá. A. Forem exigidos serviços superiores às forças do empregado, defendidas por lei, contrário aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, serviço de escravidão, por exemplo, né? Cabe uma rescisão indireta, né? Então, ocorre nas situações em que o empregado exige, né, dos empregados, que o empregador exige dos empregados serviço que demanda a utilização de força muscular superior ao suportável, ou tarefas impossíveis de serem executadas, como os recursos físicos ou técnicos do trabalhador, bem como nas situações que exigem trabalho contrário aos bons costumes e à moral. Já sabemos, né, do que é isso aqui. Ou que não tenham relação nenhuma com o contrato, o serviço alheio. Então, nesse momento, tá bom? É uma das alternativas que eu posso exigir, né, uma rescisão indireta. Vamos ver outra. B. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Isso aqui ocorre, né? Ocorre quando o empregador abusa de seu poder, aplicando sanções severas, impõe metas impossíveis de serem alcançadas, estipula regras que ferem a dignidade ou a intimidade do trabalhador, tais como proibir a utilização do banheiro. Tá bom? Eu conheço algumas situações que às vezes acontece. Se está na lei é porque já aconteceu, né? Tá? Então, isso aqui cabe uma rescisão indireta. Tá bom? Ronaldo quer entrar, professor. Vou ainda agora olhar esse cara agora. Ronaldo. Beleza. Certo? Olha o outro, ó. Correr perigo de mal considerável. O que é isso? Situação em que o empregador viola o dever de zelar pela saúde e integridade física de seus trabalhadores, deixando-os de seguir normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. A exemplo da ausência de fornecimento de EPIs, olha como está atualizado para a gente, né? Equipamentos de segurança necessários ao desempenho da atividade. Olha a situação aqui, pessoal. Quantos profissionais de saúde,
né, atualmente estão passando por uma situação como essa aqui? Quantas denúncias, né, foram colocadas, né, a público sobre esses riscos que eles estão correndo sem a utilização de EPIs correto? Então, nós vimos bastante, não foi, Zilu? É, É, beleza. Vamos lá, então. D. Não cumprir o empregador as obrigações do contrato. É um contrato X, né? Então, essa é a falta mais comum cometida pelas empresas. Ocorre pelo descumprimento de normas previstas no contrato de trabalho, nas leis, nos acordos e nas convenções coletivas. A exemplo de atrasar ou deixar de pagar o salário de forma reiterada, certo? Acontece, né? Vejam quantas coisas nós temos aqui. Então, muitos de nós empregados, né, não conhecemos as leis, tá bom? E passamos por situações abusivas, né? Então, vamos lá. Praticar, tá, o empregador ou seus prepostos, né, contra o empregado ou pessoa de sua família, ato lesivo da honra e boa fama. Então, o ato lesivo da honra e boa fama significa ofender a dignidade do trabalhador, ou sujeitá-lo ao desprezo dos outros, ou expô-lo ao ridículo. É o ato cometido pelo empregador ou preposto, representante da empresa, superiores hierárquicos, tais como os chefes de setores ou gerentes, contra o trabalhador ou alguém de sua família. Eu confesso, turminha, que eu já passei por essa situação, viu? E já vi muita gente passar por essa situação, certo? Teve uma situação interessante que eu estava como supervisor de transportes e tinha um funcionário lá que ele era muito disperso. E aí ele, assim, não, quem trabalha muito em oficina, às vezes não toma conta das ferramentas. E aí eu vi que ele perdeu ferramentas, né? Ele mesmo disse, olha, eu não sei onde eu deixei. Eu disse, beleza, cara, tu vai ter que arcar com isso aqui, tá certo? Porque eu não aguento mais perder, né? Então tem que arcar com isso. Aí ele foi na delegacia, prestou queixa, dizendo que eu tinha chamado ele de ladrão, sabe? E continuou na empresa, né? Trabalhando na empresa. De cara, eu não te chamei de ladrão, eu disse que você tinha que arcar com sua responsabilidade. A ferramenta estava sobre sua responsabilidade. Né? Você assumiu que esqueceu, então tem que arcar com isso. Né? Aí eu fui para a delegacia, teve um processo e tudo, né? Eu fui chamado. Quando cheguei lá, ele não foi. Então deu revelia para ele, então o processo foi extinto, foi arquivado. Sabe, gente? Então é complicado, é uma situação, né, que às vezes você, até a forma como falar, ele pode entender como um ato lesivo, né, a honra e a boa fama, certo? E pode deturbar a imagem, alguma coisa desse tipo, tá certo? F, né? O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem, certo? Então, digamos que o empregador vai lá e te agride, tá bom? Né, ou te machuca fisicamente. Isso aí realmente, né, é crime. Além de ser crime, dá para dar uma rescisão indireta. Agora, salvo. Qual é o salvo? Ele tá, você vem, né, ou eu vou agredir meu empregador e ele se defende e me machuca. Ele se defendeu e me machucou, de certa forma. Tá? Ou ele foi defender uma outra pessoa e machucou. Tá bom? Então, salvo nessas situações, é possível, né? Nessa situação, a ofensa é física, briga corporal, praticada pelo empregador ou preposto contra o trabalhador. Só não haverá justa causa se o empregador atuar em legítima defesa ou de outra pessoa, certo? Então, se vê aquelas briguinhas lá e meter a colher na briga, vale a pena, porque a lei protege isso aí. G, né? O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. Isto é proibido, salvo este momento que nós estamos passando, né? Que aí foi medidas provisórias nesse momento para, pontualmente, nessa situação, permitir algumas reduções salariais.
Essa hipótese abrange, né, o trabalhador que é remunerado por produtividade ou com base no resultado do trabalho, a exemplo dos que ganham por comissão. E a hipótese é que o empregador reduz a carteira de clientes do empregado, afetando o seu ganho salarial. Isso aqui já vem também acontecer, né? Por exemplo, eu entrei numa empresa uma vez para ser vendedor externo, há muito tempo atrás, e aí a empresa reduziu todas as áreas, né, dos vendedores antigos para caber mais vendedores novos. Nessa redução de área diminuiu, né, consideravelmente, né, a sua clientela, né, os seus clientes, tá bom? Então isso cabe uma rescisão indireta, porque reduz o seu salário também. Então, para finalizarmos, né, o nosso estudo sobre justa causa pessoal do empregador, né, precisamos ainda fazer uma breve menção sobre um assunto importantíssimo, o qual tem relação com a hipótese arrolada legalmente como rigor excessivo, que é aquele negócio assédio moral. Tá? Já ouviram falar, né? Provavelmente nós já ouvimos falar ou até passamos por algum momento desse. Mas aí, eu pergunto para vocês, o que configura o assédio moral, pessoal? Quem é que sabe dizer para mim? Essa coerção pode vir de várias formas, né? Pode ser uma verbal, física, pode ser gestual. Tem várias coisas que configuram o assédio. Eu não sei bem qual é a resposta, dizer, configurar tudo. Mas tem vários meios, assim, que pode ser considerado como assédio. Um assobio pode ser um assédio. Um gostosa, um bonita, um linda pode ser um assédio. É verdade, né? É complicado, viu? Tem algumas coisas que até se torna complicado, né? Olha, assediar significa importunar, cercar, perseguir alguém com insistência. Tá? No campo da relação de trabalho, é toda pressão ou violência psicológica extrema, de forma sistemática, frequente e prolongada sobre o trabalhador, no sentido de humilhá-lo, constrangê-lo, forçá-lo a pedir demissão. Entendeu agora? Então, né? Nem tudo que a gente pensa que pode configurar um assédio moral né? Então, a lei só vai entender se a gente conseguir provar realmente que eu fui importunado, que eu era cercado o tempo inteiro, que eu era perseguido, né? Com muita insistência, certo? Né? Que isso estava me humilhando, que estava me constrangendo, estava me forçando a pedir demissão porque eu não aguentava mais. Né? Era uma violência, né? Uma pressão ou violência psicológica. Então veja que não é só um assobio que resolve isso aí, que vai dizer, isso é uma assédio moral, né? Ou bonita, ou sei lá, gostosa, alguma coisa desse tipo, né? Tem que haver uma pressão psicológica, tem que afetar psicologicamente a pessoa, certo? Claro que nenhuma dessas coisas que nós falamos aqui deve ser aplicadas, mas o moral é nesse sentido, pessoal. É porque é mais abrangente, né? A gente tem que entender que parte da pessoa se sentir assediada ou não, às vezes, e outras vezes são claros. Então, tem coisas que subsentende. Local de trabalho não é um local de você estar trocando elogios, olhares, afagos, alisados. Até mesmo um assobio, que é uma coisa de paquera, o local de trabalho não é ambiente para isso. Estando na frente dos outros ou numa sala 2. E tem também a relação de posição de trabalho, porque normalmente esses casos eles vêm de pessoas que são líderes, que são autoridades perante um subordinado. São superiores, né? Mas para configurar, tá? Não é só o elogio, ele tem que fazer uma pressão, né? Sobre essa pessoa, tá assediando direto,
cantando a pessoa direto, deixando a pessoa constrangida constantemente, né? Eu já vi casos assim que, né, superiores meus, né, darem em cima de uma pessoa e a pessoa dizia assim, Petrone, me ajuda, eu não sabia nem o que fazer, né, na época. Então, faz muito tempo isso aí, eu não sabia nem o que fazer, tá certo? E era uma pressão tão grande que ela dizia assim, ou ela cedia ou era demitida. Então, aqui cabe realmente, né? Tá certo? Cabe realmente um assédio nesse momento. É Que era a porque pressão para cima dela. quando as pessoas são assediadoras, elas não costumam cometer o ato apenas uma vez. Existe uma constância, assim como para outros crimes também. É comum que a pessoa não pare na primeira tentativa e que fique constantemente importunando. É verdade. Vamos lá então, né? Dispensa do empregado por justa causa. Olha outra situação. Demitir a pessoa por justa causa também não é fácil, certo? Mas vamos ver o que é que caracteriza, né? É a pena máxima a ser aplicada ao trabalhador. Por isso é recomendável que as empresas sejam cautelosas, imputando a falta grave ao empregado apenas quando houver prova robusta, né, da culpa, tá bom? Então é como eu disse para você, é complicado, não é fácil desligar alguém por justa causa, você realmente tem que ter uma prova consistente. Então, roubo, né, você conseguiu filmar a pessoa roubando, alguma coisa assim, ou tem várias testemunhas, tudo bem. E as pessoas vão ser testemunhas, vão lá, né, a favor da empresa, aí tudo bem. Mas, se não tiver, é difícil, pessoal, né, aplicar. Tem, como falou aqui, né, que sejam bem cautelosas, né, nessa situação. Mas vamos ver as situações que levam, tá bom, a isso, né? A comprovação da justa causa a ser aplicada ao empregado depende dos seguintes requisitos, né? A falta deve ser grave, a pena aplicada deve ser proporcional à falta cometida. Para cada falta deve ter uma penalidade, não sendo possível punir duas vezes pelos mesmos atos, certo? A penalidade deve ser aplicada imediatamente ao fato ocorrido, sob pena de perdão tácito, né? Deve haver conduta dolosa ou culposa por parte, né, que cometeu a falta, tá bom? Culposa quer dizer quando eu tenho culpa, mas eu não tive a intenção de fazer, né? Dolosa é quando eu tenho culpa e fiz com intencionalmente, né? Com intenção, tá? Então, em algumas situações, basta um único ato, né, agredir fisicamente um colega de trabalho, por exemplo. Em outras situações, serão necessários atos e condutas reiteradas para caracterizar a pena de falta grave. Então, um ato pode resolver e outras vezes não. Precisa ter um conjuntozinho de atos, né, irregulares. A exemplo dos atos de insubordinação. Estou constantemente, né, desobedecendo, né, ao meu superior, quando o empregado não segue ordens específicas destinadas a ele. Vamos ver aqui as situações, tá bom? Que serão aplicadas essa aí. Aí tem o ato de improbidade, né? É qualquer ato de desonestidade do empregado, no sentido de obter uma vantagem, como a prática de furto, roubo e falsificação de documento, de modo a apropriar-se do patrimônio do empregador. Então, cabe justa causa aqui. Incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, a continência de conduta é um ato faltoso de conotação sexual. A exemplo do empregado que efetua ligações para disque sexo ou envia e-mails corporativo com material pornográfico, tá? Ô, professor, Antigo, Eu me né? lembrei, hein? professor, Oi. lá na empresa que eu trabalho, aconteceu de uma recepcionista, ela ia fazer bronzeamento artificial e de vez em quando botava as fotos lá, né? Aí sem biquíni, só que cobrindo os seios. Aí a gerente pegou e demitiu ela. Aí falou para ela que é com mau conduta. Mas peraí, ela fez isso onde? Ela postava essas fotos onde? No Instagram dela,
no O Instagram WhatsApp. pessoal dela? Isso, o Instagram pessoal dela. Ah, Não era pois no é. computador da empresa, não? Não, não. Pelo celular dela, não sei. Não, Mas isso foi aí. justa causa? Eu acho que não, né, Jorge? Não, não, demitiu ela por má conduta só. Não demitiu por justa causa, não. E foi aceito isso aí? Tá Ela certo. entrou na justiça ou não? Eu não sei se ela entrou na justiça, mas ela veio e chegou lá quando no dia que vieram bater as contas dela. Ela veio e me contou, e contou o pessoal que estava lá. Aí o pessoal ficou até foi indignado, porque que assim, a vida dela pessoal cabe a ela, ela não estava prejudicando a empresa, não. Aí, como o pessoal da empresa tinha o Instagram dela, essas coisas, aí via as fotos dela de biquíni, ou de bronzeamento, até com fita, ou o bronzeamento artificial que ela fazia, aí demitiu ela. É assim, pessoal. Existe um senso ético, né, nesse momento, para a própria moralidade da própria pessoa, né? Então, dependendo do tipo de foto que ela posta, né, assim, a vida pessoal dela, ninguém tem nada a ver com isso. Ela não degride, eu não vejo onde ela está degredindo a imagem da empresa nesse momento, certo? O que pode ocorrer, talvez, né, eu vou dar um exemplo claro aqui que acontece. Eu tenho uma colega, minha professora, né, que é assim, ela posta altas fotos, tá entendendo? Sensuais, né? Mostra, e aí os alunos vê tudo, cada aluno faz seus comentários, é professora, né? Tá? Então, assim, e não acontece nada com ela, tá bom? Porque é a vida pessoal dela, ela tá postando. Mas dá um certo cabimento, né? Não muito interessante, tá? Para as pessoas que estão vendo, né? Principalmente alguns que não sabem o seu limite, né? Do bom senso, e é só admirar, tá bom? Então, Mas tu acha que é mal conduta dela postar essas fotos para os alunos verem, comentando? olha, ela não está postando isso numa rede da empresa, não está postando isso num canal da empresa, né? É no dela pessoal. Hoje em dia, certo? Se a empresa não se sente bem, ela demite a pessoa, tá bom? Mas se falar que é má conduta, alguma coisa, tem uma regra falando sobre isso, só se ela já tiver essa regra antes, né? Se dentro da empresa estiver cobrando, que você tem que ter uma certa postura, alguma coisa desse tipo, né? Então, por exemplo, lá na Ambev, né? Se um funcionário saiu dos portões da Ambev, né? Chegou lá na frente, pegou seu carro e deu um cavalo de pau, ele automaticamente ele é punido, certo? Está dentro das regras, né? Porque a empresa é responsável pelo funcionário até uma hora depois, né? Que ele sai da empresa, tá? Então a pessoa já está, né? Tendo más condutas assim que sai da empresa, né? Cria um mau exemplo, certo? Nesse tipo, né? Mas hoje em dia você postar seu corpo, né? Uma foto de biquíni, alguma coisa assim, né? Tá tão comum que é difícil a gente condenar uma pessoa por isso, principalmente de má conduta, né? Eu acho que numa decisão judicial a empresa iria perder, né? A não ser que tivesse uma regra muito explícita lá, e nem sei se essa regra é tão cabível assim, porque é muito pessoal da vida da pessoa. Eu vou dar Aqui, um exemplo aqui. fala. Tinha uma apresentadora de programa infantil do SBT. Ela tinha um contrato e nesse contrato ela não poderia fazer mudanças bruscas na aparência dela. Ela Pronto, simplesmente cortou o cabelo curto, sem autorização do SBT, e ela foi demitida. pronto. Mas aí tinha um contrato, né? Um contrato artístico para isso, certo? Né? É Ó, porque a lei ela trabalha com a imagem, né? É diferente. é, e a TV usa a imagem dela para isso, né? Tá certo. Não, é um exemplo de má conduta pelas regras Isso, do isso. contrato que havia. É algo que para a gente é muito banal, corte de É, cabelo, mas como é eles isso. têm uma ideia de sequência lá, os motivos dele, tem essa regra. É o caso dessa menina também. Se ela postasse no computador da empresa ou se ela trocasse mensagens durante o período de trabalho ou colocasse, fosse alguma forma dentro do trabalho dela, teria motivos, mas na vida pessoal ela poderia fazer pornô que a empresa não poderia falar nada. E demitir por má conduta também não seria justificável.
Eu penso o seguinte, que eu não sei... Talvez quem demitiu... Fale, Graça. É Graça que está falando? Né? Fala. Acho que quem demitiu aí não soube usar a palavra correta, mas talvez ela não queria que no caso, o hospital, que Jorge trabalha, seja associada a essa imagem, né? Por ela ser recepcionista, é a primeira pessoa que o paciente vai encontrar quando vê e vai saber que é aquela pessoa que tira foto seminua na sua rede social, por mais que seja na rede social da pessoa, né? Mas ela é uma figura da empresa. Mas, da mesma forma, é uma questão de gênero nesse caso. Porque quando um homem posta foto sem camisa, quando o homem mostra o volume de sunga, não é tratado da mesma forma de uma mulher que está com biquíni. Mas aí a gente já está entrando em outras coisas. Se fosse um cara lá da recepção, ela poderia ter agido do mesmo jeito, Zelo. Não, a gente está falando tipo, agora de um caso específico, entendeu? Que não, foi da mas mulher. o problema com ela, o problema específico, era uma mulher mostrando o seu corpo. A nossa sociedade, quando existe um homem mostrando o corpo, é tratado de uma forma normal. A mulher não. Até um tempo atrás, batom vermelho era prostituta. Mulher não podia usar calça comprida. Mulheres negras não poderiam trabalhar. Até hoje, nas recepções, eu gostaria que vocês lembrassem quantas vocês viram recepcionistas que eram negras. E quando eram, possivelmente a cor de pele delas eram mais claras. Já porque está vinculado recepção com a ideia de boa aparência, entre parênteses, que eles colocam que tem que ser assim, tem que ser assado. É difícil, sabe, algumas situações. Eu vou dar um exemplo claro que eu encontrei uma empresa bem interessante, que tinha o Instagram da empresa, e aí essa pessoa vinculou o Instagram dele à sua conta pessoal, né? Certo? Deixaram ele dominar esse Instagram, né? E organizar e publicar algumas questões lá, e aí ele vinculou. E eu não tenho nem coragem de citar para vocês aqui o nome, né, do e-mail dele vinculado ao Instagram, pessoal. Tá certo? Um nome pornográfico, né? E eu descobri depois, né? Quando eu fui ver, eu digo, não acredito que tenha esse nome aqui, né? Então, tem pessoas que vão ter contato, né, no Instagram pelo e-mail da pessoa. E ver o nome pornográfico dele, aí sim, nesse caso, né, dependendo de se provasse que ele era responsável pelo Instagram, tudo, caberia sim, né, uma incontinência de conduta ou mau procedimento nesse momento, sabe? Então, são situações difíceis, né? Mas então, o mau existe sobrenome Pinto e Piroca, viu? Existe sobrenome Pinto e Piroca. Sobrenome? Sobrenome. Piroca, é? Piroca. Ele até o Facebook encontrou e cancelou a conta, mas só que é o nome dele de identidade mesmo. Civil, né? É o sobrenome. E na empresa onde eu trabalho, tem um fornecedor que o nome dele é Na Minhoca. Mas assim, se for questões civis, pessoal, não assim, de nomes civis, não tem o que fazer, a não ser que o próprio dono do nome, né, ele queira chegar e dizer, olha, eu fico muito chegando no cartório e digo, olha, falar com o juiz, eu fico muito constrangido com isso, eu gostaria de mudar meu nome. E aí ele pode mudar, porque realmente às vezes criam-se nomes constrangedores. E outras pessoas não sentem, né, esse constrangimento. Tá? Vamos lá, C, né? Negociação habitual por conta própria ou alheia, sem permissão do empregador e quando constitui ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Então, trata-se da hipótese do empregado que desempenha uma função ou realiza uma atividade na empresa sem o conhecimento do empregador, trazendo prejuízos
ao serviço. Então, incorrerá falta grave. Da mesma forma, se ocorrer com o empregador, né? Então, isso também eu já vi muito, né? Funcionários cobrando, fazendo cobranças indevidas, aí a gente já vê demais isso aí, né? Certo? Há clientes que não eram a prestação de serviço habitual da empresa, aí ele fazendo. Então, isso realmente cabe uma falta, né? Grave, tá bom? A justa causa, tá? Condenação criminal do empregado. Passada em julgado, caso não tenha havido suspensão na execução da pena. Então, se o empregado apenas estiver preso, sem ter sido condenado, o contrato permanecerá suspenso. Então, a justa causa só é autorizada na hipótese de um empregado ter sido condenado, pessoal. Então, com o trânsito em julgamento e sem suspensão da execução da pena. Ou seja, deverá haver impossibilidade física de um empregado continuar trabalhando, né? Então, o cara está preso, não tem como trabalhar mais, né? Está condenado, aí realmente é uma coisa que não tem que ser feito e aí cabe uma justa causa, tá? Ô, professor, tem como Oi. você dar um exemplo dessa letra C? Tem. Um exemplo, tá bom? Você saiu da sua empresa, normal, trabalhou, fez seu serviço. E chega perto de casa, 2 horas depois, um exemplo, né? Você está na sua casa, pega uma briga com o vizinho, você agride o vizinho, certo? De forma que você vai ser preso e vai ser condenado, né? Por agressão, tá bom? Pode ser condenado até tem até uma acusação agora que diz assim que é excesso, deixa eu ver, não, força desproporcional. Um exemplo, né? Tá bom? Você é maior, você é grande, aí pega um rapazinho que vem lhe roubar, você se defende, dá uns tapas nele, segura aí, bate nele, aí tu é processado ainda por força desproporcional. Você era mais forte, não era para ter batido nele, mesmo ele lhe roubar. Tá? Aí tu é julgado, tu vai ser preso, aí tu é condenado. Se tu for condenado e tiver que cumprir pena, como é que tu vai trabalhar? Né? Não tem como trabalhar. Então aí vai caber a justa causa nesse momento. Certo? Entendeu? Entendi. Ó, É porque aqui no meu computador não aparece muito bem a parte de cima, não. tá bom. Pode perguntar, fica à vontade. Desídia, né, do desempenho das respectivas funções. É o empregado que elabora com desleixo, má vontade, falta de zelo e interesse no exercício de suas funções, né? Ou seria desinteresse aqui, né? No geral, faz-se necessário certa repetição de atos a fim. Cadê? Exercício, né? Interesse no exercício, né, de suas funções, né? No geral, ó, faz-se necessário certas repetições, viu, pessoal? Não é só um desleixo qualquer, não. A pessoa tem que vir repetidamente sendo desleixado, falta de zelo, desinteressado no exercício das funções, para se caracterizar uma justa causa. E esse aqui eu acho difícil, viu, de provar, às vezes. No geral, ó, faz-se necessária certa repetição, né? Olha, a jurisprudência entende, por exemplo, que as faltas reiteradas do empregado sem justificativa diante da ausência do compromisso com o trabalho caracteriza como desídia, né? Então, tem juízes que entendem isso, tem juízes que não entendem, pelo jeito. A embriaguez habitual ou em serviço, certo? Então, pessoas que vão trabalhar embriagadas, cabe justa causa, pessoal. Então, é a embriaguez no serviço ainda que por uma única vez pode caracterizar a justa causa, né? A exemplo dos motoristas. A habitual, todavia, deve ser analisada com cautela, pois tribunais, em alguns casos, têm entendido que a embriaguez habitual ou ingestão de substâncias tóxicas pode caracterizar doença do trabalhador. Olha para isso, pessoal. Olha essa situação aí, viu? E nesse caso, o Aí, contrato... professor, nesse Oi. caso aí é o entendimento do juiz, né? É entendimento do juiz, tá certo? Ele vai entender a sua prova, não, eu sou
um dependente químico, porque dependência química é doença. E aí não dá para se demitir a pessoa, tá certo? Vai encaminhar ele para a Previdência Social, tá certo? Para ele Queria ser lá ver tratado. Queria ver no caso do meu ex-sogro, que era degustador de cerveja. Na real, o trabalho dele era esse. Na empresa, ele degustava para saber se o controle de qualidade permanecia o mesmo. É lógico que ele se tornou alcoólatra, né? Permaneceu durante muitos anos. Saiu do trabalho e depois de sair do trabalho e de se tornar religioso é que se livrou do alcoolismo. Mas o trabalho dele era a degustação de cerveja. Entendo. Olha aqui, ó. A gente falou aqui da Será que tá embriaguez usando pra mim habitual. lá, não? Ó, a gente falamos aqui da embriaguez habitual ou em serviço, que foi dado um exemplo aí, né? Violação de segredo da empresa é uma delas, tá? Então a empresa tem seus segredos e você viola esses segredos ou coloca para o concorrente saber quais são os seus segredos. Então tudo isso aí é violação, tá? Ato de indisciplina ou de insubordinação, já falamos. Abandono de emprego, aí é justa causa. Deixei de trabalhar, não quero mais, que me bota para fora. E vai botar mesmo, por justa causa. Ato lesivo, né, da honra ou da boa fama, praticado no serviço contra qualquer pessoa. Ofensas físicas nas mesmas condições. Salvo quando, pessoal, tem uma ressalva aqui, quando for para se defender, né? Ou defender outrem, tá bom? Existe essa ressalva, tá? Prática constante de jogos de azar. A prática reiterada de jogos deve interferir no trabalho para caracterizar a justa causa, certo? Então, perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado, tá bom? Então, eu sou motorista, né, perdi a habilitação, erro meu mesmo, decorrência de má conduta, tá bom? Aí mostra aqui que é dolosa, né? Não é culposa, tá bom? Ô, professor, Oi. então, lá na empresa tem algumas pessoas que são viciadas em cigarro. Aí eles saem do horário deles escondido e vai fumar. Isso pode causar uma justa causa? Ou é dependência química também, igual a bebida? Rapaz, é entendimento do juiz, tá certo? Ele falou de embriaguez, tudo, que você... Porque a embriaguez, no caso, tira você muito do seu raciocínio, né? Da sua consciência, mexe muito com a sua consciência, seus reflexos. Isso pode causar acidente. Então, por isso que não é legal. Mas, assim, o cigarro, não. Agora, claro, que você não deve ser desleixado, deixar seu trabalho para ir fumar, né? Então, o vício, às vezes, te provoca você parar um tempo aí e fumar, né? Então, é capaz de o juiz entender que isso é uma doença, né? Também uma dependência química, e a melhor coisa é dizer, olha, ou vai se tratar, bicho, a gente bota tu no INSS aí para se tratar, ou tá difícil o negócio, né? Tem que conversar mesmo com o trabalhador, né? Tem muitas funções, pessoal, que você não pode ter nem vícios, né? Por exemplo, um atirador de elite. Ele passa horas e horas lá com a mira lá, esperando um momento oportuno para dar o tiro. Um cara desse não pode ter vícios. Porque se ele tiver algum vício, ele vai se coçar, vai ficar inquieto, vai querer fumar e pode perder o alvo, né? Então tem algumas coisas que são importantíssimas, não tem nem vício, sabe? Mas Olha nem a tudo outra aqui, olha, na extinção... É o quê? Pode falar. Mas nem todo vício funciona nessa relação. Existem pessoas que são alcoólatras, mas que no horário do serviço, por exemplo, não bebem e desempenham a sua função normalmente. Quando se fala do cigarro e no trabalho de Jorge trabalha no hospital. Então, tipo, se a enfermeira para fumar, ela pode, de alguma forma, precisar na enfermaria, em algum momento crítico, alguma emergência, alguma situação,
E a ausência dela no local de trabalho, porque saiu para fumar, pode ser também um risco. Pois é. É um problema mesmo. Olha, da extinção por acordo entre empregados e empregador. O aviso prévio, que nós já vimos lá na aula passada, né? Se indenizado, né? A indenização sobre o saldo do fundo do FGTS, do fundo de garantia, né? Multa de 40%, né? Sobre o FGTS, depósito existente na conta do trabalhador, serão pagos pela metade, tá? Além disso, isso aqui, pessoal, pertence já à nova resolução, tá bom? Nas novas leis que entraram aí, flexibilizaram, agora em 2017, tá bom? Então, é um acordo que entraram entre as partes, e aí, ó, você, cara, pode receber um percentual menor. Então, serão pagos pela metade algumas questões. Além disso, né, apenas 80% dos valores depositados da FGTS poderão ser movimentados, e não será possível o acesso seguro, né, ao desemprego. Então, essa já faz essa situação aqui, dessa extinção por acordo entre empregados e empregador, certo? Já faz parte das novas leis, né, trabalhistas de 2017 que foram, né, entradas em atuação, tá? Vamos ver agora rapidamente sobre o direito coletivo do trabalho, né? E aí o direito coletivo do trabalho, por sua vez, né, regula as relações entre as organizações coletivas de empregados e empregadores e ou relações entre as organizações de trabalhadores e empregadores diretamente, tá? Então, tendo por objetivo de estudo as organizações sindicais, as negociações coletivas, os instrumentos normativos, o dissídio coletivo, a greve e suas repercussões no contrato de trabalho. Tá? Então, vamos lá. Olha um exemplo aqui, ó. Poderíamos pesquisar, né, sobre esse assunto. Um exemplo não, é uma pesquisa que podemos fazer, ó. O dissídio coletivo é um importante instrumento do direito coletivo do trabalho. Então, trata-se em si de uma ação promovida por uma entidade sindical na intenção de discutir judicialmente, né, a abusividade de uma greve, dissídio coletivo de greve, né, a interpretação de uma norma jurídica, dissídio coletivo de natureza jurídica, e a criação de normas e condições de trabalho, dissídio coletivo da natureza econômica. Então, para saber mais, né, você pode entrar nesses sites aqui para entender melhor. Vocês, aqui, não sei, eu não estou lembrado de um poder forte, né, do dissídio coletivo, mas lá no ABC Paulista, em São Paulo, né, tá bom, onde tem as grandes montadoras, né, esses grupos coletivos, sindicatos, né, são bem fortes e eles atuam bastante sobre esta hipótese aqui na questão dos direitos coletivos, tá certo? Professor, um dos sindicatos bem fortes é o dos bancários. Aqui, né? Tem uma associação também bem forte que chama-se dos anestesistas, né? Então, eles tem são... a da área hospitalar também, da categoria de enfermagem. né? São fortes também eles? São, sim. Então, que bom, né? Tá certo? Quando visa, assim, a melhor integridade de todo de um conjunto, é bom. Quando visa só interesses pessoais deles e às vezes se associa, né, com o empregador, aí fica ruim, certo? Que não é esse o propósito, né? Tá bom? Bem, pessoal, eu só queria encerrar essa nosso conteúdo de vez, nossos assuntos, tá certo? Para que vocês pudessem ficar, né, o mais garantidos possível para fazer a prova. Então, teve alguns que ficaram agoniados e fizeram logo a prova, né? Então, eu não sei nem se esse assunto que nós falamos hoje caiu na prova, né, de vocês aí. Não sei se vocês viram aí. Mas eu precisaria ter pelo menos essa honra de completar o conteúdo programático para que vocês pudessem, né, se sentir completos, né, no assunto de legislação social e trabalhista. Tá bom? Professor, eu não lembro não de ter caído, não. Não, beleza.
Se não caiu, tudo bem, ótimo, tá bom? Professor, Oi. ela não ava que a pessoa faz a prova, é? Vocês vão fazer a segunda prova, faz lá no AVA, tá bom? Vocês vão ter que acessar o AVA e acessar a prova lá, tá? Então a prova foi feita, tá feita no sistema, tá certo? Segundo alguns aqui que fizeram a prova, né, e já saíram felizes da vida. Não foi, Jorge? Negativo.